Muito bom dia, pastores e pastoras do Rebanho de Deus. Recebemos de nosso superintendente e pastor as felicitações pelo nosso dia de amanhã. Nós somos gratos pela vida do nosso superintendente, o reverendo Fernando César. Louvado seja Deus por ele. Hoje é o nosso dia e eu quero homenagear também você com uma reflexão. E ela está baseada no livro de Jeremias, capítulo 3 e versículo 15. É uma reflexão para mim e para você hoje. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Meus queridos, a vocação para o pastorado é a mais sublime de todas as vocações. Alguém disse que a vocação é quando todas as outras portas estão abertas, mas você só anseia entrar pela porta do ministério. São algemas invisíveis, dizia o pensador. Deus estava chamando pessoas na sua época diferentes. E Deus continua a chamar pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, em idades diferentes, para todos os ministérios. Lembra que chamou Jeremias lá no ventre da mãe dele, chamou Isaías no momento de crise nacional, chamou Pedro depois dele ter casado, chamou Paulo quando estava perseguindo a igreja. Ele chamou a mim, ele te chamou, te chama, chamou e continua chamando. Presta atenção, o pastor, ele não é um voluntário. O pastorado não é um voluntário, é um chamado. O seu ministério não é procurado, ele é recebido. Sua vocação não é terrena, é celestial. É Deus que dá pastores à sua igreja. Jeremias era uma criança quando foi chamado, não sabia falar, foi Deus quem colocou sua palavra na boca de Jeremias. Jonas era um homem que tinha dificuldades em perdoar os inimigos e Deus o chamou e o enviou a fazer a sua obra. Mas ele teve dificuldades porque dizem que foi contra a própria vontade de Jonas. Paulo se considerava o menor dos apóstolos, o menor dos santos, o maior dos pecadores, mas Deus o colocou no lugar de maior honra na história da igreja. Não se esqueça das frases que eu vou te dizer daqui para frente. Eu vou te deixar, se você puder anotar, gravar. Preste atenção sobre a chamada. A escolha é divina. Nossa escolha para o serviço e para a salvação não é fundamentada em méritos, mas é fundamentada na graça de nosso Senhor. Quem é chamado para esta sublime tarefa não pode orgulhar-se, porque nada temos que nós tenhamos recebido ou por acaso tenhamos ganho. O reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu dizendo que Deus dá pastores à igreja segundo o seu coração, citando Jeremias capítulo 3, versículo 15. Ele continua dizendo que esse pastor é um pastor que tem consciência de que Deus o chamou não para governar o povo com rigor, mas para cuidar do seu povo. Que é um pastor que cuida de sua própria vida antes de cuidar da vida do povo de Deus. Ele prega para si mesmo antes de pregar ao povo. Sua vida é o seu mais eloquente sermão. É um pastor que dá exemplo de vida, piedade para o seu próprio rebanho. Em nada considera a sua vida preciosa para si mesmo, para velar pelo rebanho. Ele dá a sua vida pelo rebanho. O reverendo Hernandes também faz um comentário e diz que é um pastor que pastoreia todo o rebanho, as ovelhas difíceis e as indóceis. É um pastor que compreende que a igreja é de Deus e não sua particular. Deus nunca passou procuração para sermos dono do rebanho. A igreja é de Deus. Isso é uma verdade experimental por mim e eu acredito que por você também. É um pastor que compreende que a igreja custou muito caro para Deus, que foi o sangue do seu filho. A igreja é a noiva do Filho de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E ele tem zelo por esta igreja.
Pastor, continue sendo o pastor que você é. Continua dizendo também o pastor, reverendo Hernando Dias Lopes, que o pastor tem que ter excelência no que faz. Ele diz que o pastor deve apresentar o rebanho de Deus com conhecimento. São reflexões que fiz recentemente numa leitura de seu texto. E eu concordo, de fato o pastor é um estudioso. Nós somos mordomos, né? Nós precisamos oferecer um cardápio apetitoso e bem balanceado e necessário ao rebanho de Deus. Digo que o pastor deve apacentar o rebanho de Deus com inteligência, tanto o pastor como a pastora. Inteligência significa com sabedoria, com sensibilidade. Sabedoria é usar o conhecimento para todos os melhores fins. É isto que eu quero compartilhar contigo. Eu quero parabenizar você, pastor. E eu agradeço a Deus por sua vida, por sua amizade, pelo seu carinho, amor e pastoreio a esse precioso rebanho de Deus que Ele te entregou em mãos. Parabenizo você pelo seu dia, por sua vida. Que você continue sendo um pastor segundo o coração de Deus, que apacenta o rebanho de Deus com conhecimento e com inteligência. Continue desenvolvendo seus papéis sociais no contexto onde você vive como cristão, pastor. Um bom esposo, um bom filho, um bom pai, um bom pastor, que são as áreas onde hoje você desenvolve seu ministério. Abraços meu e de Magda a você e a sua família. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.